Bom, na aula passada, no finalzinho, a gente viu que a energia interna de um gás depende da temperatura através dessa equação daqui, certo? U depende de T. O que a gente vai fazer? Se a gente sofrer uma variação de temperatura no gás, ou seja, a temperatura pode aumentar ou diminuir. Ou seja, esse T vai virar um ΔT. E como consequência, o U vai virar um ΔU, certo? Através dessa relação daqui. Perceba que o ΔU, que é a energia interna, e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Professor, mas e se a temperatura não ter variação? Antes da transformação e depois da transformação, a temperatura é a mesma coisa. Bom, então faz ΔT, final menos inicial, vai dar zero. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Ele não vai sofrer variação, certinho? Então, olha só. Vamos agora aprender o trabalho nas transformações gasosas. Antes de entrar nisso, a gente tem que lembrar lá de mecânica o que é trabalho. Trabalho é a quantidade de energia que uma força transfere para um corpo durante o deslocamento. E imagina que esse corpo daqui teve esse deslocamento daqui. Olha essa força. Essa força não está no mesmo sentido que o deslocamento? Sempre que a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho que ela realiza vai ser positivo, tá? Eu vou utilizar o W para indicar trabalho. Agora, se a força está no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho que essa força realiza sobre o bloco é negativo, tá? Força para o mesmo lado que o deslocamento, o trabalho é positivo. Força para o lado contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo. Isso vai ser importante. Olha só. Vamos começar com essa situação prática. Eu tenho um recipiente, dentro eu tenho um gás contido e aqui eu tenho o nosso êmbolo, que é a tampa. Essa tampa pode ir para baixo e para cima, tá? Vamos supor que ela tem uma área qualquer e eu chamei essa área de A, tá? Com o meu dedo, imagina que o meu dedo é esse cursor aqui do mouse. Eu vou encostar aqui e empurrar para baixo, certo? Então ele vai vir para cá. Eu tenho uma transformação, a gente já bateu de cara aqui e o volume mudou. Você concorda que daqui para cá esse êmbolo teve esse deslocamento para baixo? Legal. Agora olha só. Você concorda que essas moléculas estão batendo aqui? Elas batem para cima, né? Então a força que elas fazem está para cima. Então cada uma delas vai ter uma forcinha para cima. Eu vou somar todas essas forças e como resultante eu vou ter uma única força para cima. Essa força está atuando em uma certa área, não é? Que é a área do êmbolo. Então isso aqui é a nossa pressão. Opa, ao longo do deslocamento, está vendo que a força está no sentido contrário? Então a gente já sabe que o trabalho aqui vai ser negativo. Mas calma lá, vamos analisar outras coisas primeiro. Daqui para cá, o que aconteceu com o volume? Ficou igual, aumentou ou diminuiu? A gente sabe que o volume diminuiu. Legal, deixa essa informação guardada. O trabalho aqui, a gente sabe que o trabalho do gás, porque essa força é das moléculas do gás, tá? Tem sentido contrário ao deslocamento. Então o trabalho vai ser negativo, tá? Pensa comigo, meu dedo estava empurrando para baixo, certo? Meu dedo não fez uma força para baixo? Então meu dedo realizou um trabalho sobre o gás. Vamos lá. Essa força que meu dedo fez era maior ou menor do que essa pressão? Maior. Por isso que eu consegui empurrar esse trem para baixo. Então, por o meu dedo fazer uma força maior, eu vou falar que o meu dedo fez trabalho sobre o gás, tá bom? Eu usei o meu dedo como exemplo, mas eu podia ter usado outras coisas. Podia ter, por exemplo, colocado um livro aqui, tá? O que quer que causou essa mudança, não importa se foi um livro, se foi o meu dedo, se foi qualquer outra coisa. Essas coisas externas a gente vai chamar de vizinhança. Então aqui vai ter a vizinhança e vai ter o gás. Nessa situação aqui, a vizinhança conseguiu fazer uma força maior do que a pressão do gás. Então a vizinhança realiza trabalho sobre o gás, tá bom? Você pode ter decorado, ó, sempre que o volume do gás diminuir, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, a vizinhança está realizando trabalho sobre o gás. Sempre assim, tá? Aí o que eu fiz? O meu dedo que estava aqui, eu retirei. Então você concorda que não tem nada impedindo essa força? Então essa força vai fazer com que esse êmbolo vá para cima. E à medida que ele vai para cima, a força continua para cima,
Só que agora, ó, o deslocamento também está para cima. Então, olha só. Desse segundo desenho até o terceiro. O que aconteceu com o volume dele? Aumentou. Força, por mesmo sentido que o deslocamento. Então, nosso trabalho é positivo. Então, você pode ter isso decorado. Sempre que o volume aumentar, o trabalho vai ser positivo. E, como consequência, o gás agora que está realizando o trabalho sobre a vizinhança. Show de bola? Show de bola. Agora a gente sabe quando o trabalho é positivo e quando ele é negativo. A gente vai aprender a calcular ele, certo? Olha só. A gente aprendeu lá em mecânica que trabalho é força vezes deslocamento, certo? A gente está calculando o trabalho do gás. Então, essa força é essa força de pressão. Tem que lembrar que pressão é força dividido por área. Eu vou pegar essa área e vou passar multiplicando. Então, a força pode ser reescrita como sendo a pressão multiplicado pela área, certo? Tá vendo nessa fórmula aqui de cima? Tá vendo esse F? Onde apareceu um F aqui, no lugar eu vou colocar pressão vezes área. Então, ela vai ficar escrita dessa forma, tá? Agora, analisa o seguinte, olha para a imagem. Eu tenho essa quantidade de volume inicial, certo? Essa aqui é o meu volume final. Se eu pegar a diferença de volume, você concorda que o meu ΔV vai ser justamente isso daqui? Legal. Isso aqui está formando uma imagem. A base dela coincide com o valor da área. A altura coincide com o deslocamento. Se eu multiplicar a base vezes a altura, eu vou ter essa área, certo? A base é o valor da área. A altura é o meu deslocamento. Então, olha só. A área vezes o deslocamento é a mesma coisa que essa área. E essa área é a variação de volume. Então, aqui onde aparece A vezes D, no lugar disso, eu vou colocar ΔV. Então, a gente tem que o trabalho realizado pelo gás, ou sobre o gás, tanto faz, é a pressão que ele tem, multiplicado pela variação do volume, tá bom? Deixa isso aqui é importante. Sempre que você tiver que calcular o valor numérico é assim. Só que na maioria das vezes ele vai te dar um gráfico, tá? Quase todos os exercícios envolvem gráficos. Você vai ter o ponto inicial e final, por exemplo, A e B. Cada um ponto deles, por exemplo, A, vai ter sua respectiva pressão e o seu respectivo volume. Tanto ponto A quanto ponto B, certo? É como se o ponto A fosse esse desenho daqui e o ponto B fosse esse desenho daqui, tá? Essa curva vai representar a transformação. Nesse caso é uma reta, mas podia ser uma coisinha mais curvada, tanto faz. A área dessa curva até o eixo X, você vai calcular ela, tá? A área vai ser numericamente igual ao trabalho, simplesmente assim. Show? Isso aqui é importante, então eu até botei um asterisco aqui para indicar. Vamos seguir em frente. Primeira lei da termodinâmica. Eu tenho aqui um recipiente fechado contendo gás, e aqui eu tenho o meu êmbolo. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer energia térmica, eu vou fornecer calor para esse gás. 1000 joules. É como se eu tivesse pegado esse gás e colocado no foguinho do fogão. O fogo vai estar transmitindo calor. É isso aí. O que vai acontecer com esse gás? As moléculas vão vibrar mais, então elas vão bater nessa tampa com maior força, certo? Vai chegar um ponto que essa força vai ser tão grande que ela vai conseguir levantar esse êmbolo para cima. Então a gente vai ter essa situação, tá? Gente, o que mudou aqui de antes para agora? O volume aumentou. Então esse gás realizou trabalho, certo? Então eu joguei calor e como consequência realizou trabalho. No laboratório a gente consegue calcular a quantidade de trabalho. Vamos supor aqui que ele me jogou 200 joules de trabalho. Pera aí, professor. Eu dei 1000 joules. Ele jogou para mim 200. Uai, conservação de energia. Tudo que eu dei tem que sair. Tá faltando 800 joules. O que aconteceu? Opa, lembra que quando eu forneci calor para esse gás, aumentou a temperatura? E lembra que se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia interna? Então, ó, parte desse calor inicial que eu forneci vai virar energia interna, certo? Então, sempre que você fornecer calor para um gás, vai ter uma parte disso virando trabalho e uma parte virando energia interna. Por conservação de energia, eu sei que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai.
O que entra é a quantidade de calor. O que sai é o trabalho somado com a energia interna. Então, isso daqui é a nossa primeira lei da termodinâmica, tá bom? Cada uma dessas grandezas pode ser positiva ou negativa. O que isso quer dizer? Se esse Q de calor for positivo, quer dizer que o sistema, ou seja, o gás, ganhou calor. Se isso aí for negativo, quer dizer que ele liberou calor. Só isso. Trabalho a gente já viu. Se o trabalho é positivo, quer dizer que o volume do gás aumentou. Se o trabalho é negativo, quer dizer que o volume diminuiu. E a variação da energia interna a gente também já viu. Se a temperatura aumenta, quer dizer que a variação da energia interna é positiva. Se diminui, quer dizer que ela é negativa. Seguindo em frente, isso aqui é um caso geral. Tem alguns casos particulares, lembra daquelas transformações? Exatamente, vamos rever elas. A gente tem a transformação isotérmica. O que é constante na transformação isotérmica? A temperatura. Então tá, se a temperatura é constante, eu não vou ter uma variação de temperatura, certo? Se eu não tenho uma variação de temperatura, eu não vou ter uma variação de temperatura interna. Então vamos reescrever a nossa primeira lei da termodinâmica. Tá aqui. O nosso ΔU vai ser zero. Então, ó, isso aqui é zero. Então vamos reescrever a equação com o que sobrou. Prontinho. Então, sempre que você tiver uma transformação isotérmica, a primeira lei da termodinâmica pode ser reescrita como isso daqui, tá? Lembrando, você não tem que decorar isso. Você tem que ter isso daqui decorado, ver o que vai ser zero, pegar o que sobrou e utilizar para fazer as contas, tá? A próxima transformação é a isovolumétrica. O que é constante nela? Nosso volume. Então, vamos lá. Se não mudou o volume, a sua variação é zero. Se o volume não muda, quer dizer que não está tendo trabalho no gás. Então a gente escreve a primeira lei e a gente sabe que o trabalho é zero. Então vamos reescrever com o que sobrou. A quantidade de calor vai ser totalmente convertida em energia interna. Tá? Próxima transformação, a isobárica. O que é constante na transformação isobárica? A pressão. A gente vai fazer um esquema diferente agora. Vamos lembrar do PV é igual a nRT. A gente sabe que aqui a pressão vai ser constante. Então, o que vai sobrar? Sobra que o volume depende da temperatura. Certo? Vamos pensar o seguinte, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, essa é a sacada que você tem que ter. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Show? Aqui a gente vai ter uma outra transformação. É a transformação adiabática. O que significa isso? Quer dizer que o sistema, o gás, não está trocando calor com a vizinhança. Ou seja, é um sistema isolado termicamente. Nosso calor é zero. Escreve a primeira lei. Vai lá no calor, igual a zero. O que sobrou? Isso daqui. Então, na transformação diabática, você vai ter que a primeira lei é reescrita como isso daqui. Show? Vamos seguir em frente. Ciclos. Isso aqui é importante. É uma sucessão de transformações. Até agora, a gente estudou uma única transformação. Você tinha um estado A e você tinha um estado B. Aí você fazia as continhas. Agora, vai ficar alternando. Vai para o A, vai para o B. Volta para o A. Vai para o B, volta para o A. Então, ciclo é uma sucessão de transformações aonde o estado inicial e final coincidem. Graficamente, a gente vai ter isso daqui. Você vai ter um estado A, um estado B e essas setinhas que vão representar as transformações, tá? Lembra que em algum slide lá atrás eu falei que você calculava o trabalho pela área do gráfico? Então aqui, ó. Se eu quiser calcular o trabalho na transformação do estado B até o estado A, eu tenho que calcular a área embaixo dessa curva daqui, que é isso aqui que está de azul. Show! Agora eu quero calcular o trabalho do A até o B. É a área embaixo dessa curva daqui, né? Então tá aqui, só o que está de azul, certo? Se eu pegar o trabalho total em módulo e subtrair do menor, você concorda que vai dar só
a variação do trabalho, ou seja, o trabalho útil? Exatamente. Se eu fizer isso, eu vou ter só isso daqui. Isso daqui é o nosso trabalho do ciclo, certo? Em geral, é isso aqui que é importante pra gente, tá bom? Eu peguei aqui um exemplo pra gente, ó. Vamos ler isso aqui. Julgue a veracidade dos itens a seguir. Ele deu pra gente um gráfico, né? Aqui no eixo Y a gente tem pressão e no eixo X a gente tem o volume. A gente tem 4 pontos aqui, ponto A, B, C e D. Cada um deles a gente vai ter uma respectiva pressão e um respectivo volume, tá bom? Por exemplo, no ponto B a pressão dele é P0, seu volume é V0. Aí aqui no ponto C ele tem a mesma pressão, só que o volume agora dobrou, 2 vezes V0, tá? Aí ele fez um monte de afirmação, vamos ler. Item 1. Na transformação ABC, o gás ideal realiza um trabalho menor que na transformação ADC. Então, olha só, no item número 1. O trabalho ao longo dos caminhos ABC, a gente vai separar em duas partes. É o trabalho de A até B, somado com o trabalho de B até C. A gente calcula os trabalhos individuais e depois soma. Certo? Então vamos lá. O trabalho de A até B. Olha só. De A, estava aqui, olha na figura, até B. Qual que é o volume no ponto A? É V0. Qual que é o volume no B? Também é V0. Lembra que você só tem trabalho se o seu volume muda? Aqui o volume não mudou. Então o trabalho de A até B é nulo, é zero. Então aqui eu marquei que ele vale zero. Então vamos analisar o outro. Trabalho de B até C. É justamente essa área embaixo da linha, certo? Então a gente vai calcular isso aí. Retângulo, base vezes altura. Vamos escrever ali em cima. Base vezes altura, certo? Essa base seria o ponto final no eixo X, que é 2V0, menos o ponto inicial, que é V. Isso aqui vai me dar a nossa variação de volume. Eu botei delta V, mas eu podia ter colocado já V0. É como se fosse 2 menos 1. A altura é P0 menos 0, que já é o nosso P0. Então, se você multiplicar essas duas coisas, você vai ter P0 multiplicado por V0. Então, isso daí é o trabalho total de ABC. Deixa essa informação guardada. Vamos para outro caminho. O trabalho no caminho ADC pode ser separado no trabalho de A até D, que é isso daqui, ó, no gráfico, ó, no gráfico. Opa! Somado com o trabalho de D até C. Olha aqui no gráfico. Certo. O trabalho de A até D é aquela área dali, né? Base vezes altura. Deixa eu coisar aqui. É isso daqui. Até o eixo X. Certo. A nossa base é a mesma coisa que antes. 2V0 menos o V0. Não é? Então vamos escrever bem aqui. Olha só. O resultado disso é justamente 1V0. Nossa altura é 2P0 menos 0. Multiplica os dois. Vai ser isso daqui. Vezes certo. O outro trabalho vai ser 0, porque não tem variação do volume. Então, esse trabalho nesse caminho vai ser 2P0 vezes V. Opa, percebeu que esse segundo caminho é o dobro do caminho anterior? Ó, deixa eu escrever aqui. O trabalho nesse trecho é igual ao dobro que o outro caminho, o outro trabalho. O que ele fala no enunciado? Trabalho menor, não é? Então o item tá certo ou tá errado? Tá certo. Vamos pro item 2. As transformações AD e BC são isocóricas. Isocóricas é a mesma pressão, né? Tá errado. O que elas são? A pressão ela é constante. Então elas são isobáricas. Se no lugar de isocórica tivesse isobárica, estava certo. Item número 3.
A temperatura no ponto A é a mesma que no ponto C. Então, olha só. Aqui no ponto A. Vamos escrever... Não está tendo transformação, porque eu estou só no ponto A. Então, para o ponto A, eu pego PV igual a NRT. Ele quer a temperatura. Então, pega esse NR e passa dividindo. Então, a temperatura no ponto A pode ser calculada por essas grandezas. Vamos no lugar de P colocar o valor dele, que para o ponto A é 2P0. E o volume do ponto A é V0. Aí divide por isso aí. A temperatura no ponto A vale essas coisas daqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para o ponto B. Para o ponto C, quer dizer. PV é igual a nRT, com as grandezas do ponto C, e isola a temperatura. Então, já pegando os valores, eu vou ter que, no ponto C, nossa pressão é P0, nosso volume é 2V0, NR. Passo 2 para antes do P, porque está multiplicando, não tem problema. 2P0, V0 sobre NR. Opa! Isso daqui, temperatura no ponto A e a temperatura no ponto C, são exatamente iguais, não é? Então esse item aí está certo, que foi justamente o que ele falou. Certo, 4. Nas transformações AB e DC, o gás não realiza trabalho. Se não realiza trabalho, não tem variação do volume, não é? De A até B não muda o volume, de D até C não muda o volume. Então esse item está certo. O volume é constante. Último item, 5. Entre os pontos, o que tem temperatura mais elevada é o ponto D. Então aquilo que a gente fez no ponto A gente vai repetir para todos os pontos. Aquilo que eu fiz no item 3, quer dizer. Colocando os valores, a gente tem isso daqui. Você já entendeu o raciocínio, então eu vou passar para o final onde eu já fiz todas as contas. Pronto. Agora que eu calculei para todos os pontos, a gente vê que a temperatura em B é maior que a temperatura em A temperatura A é igual a essa temperatura daí, que é menor que aquela temperatura dali. Então, e aí? A temperatura no ponto D é maior que todos os outros pontos? Sim, tá certo. Beleza? Vamos seguir em frente. Eu falei da primeira lei, agora a gente vai para a segunda lei da termodinâmica. Tem duas formas de você se expressar em palavras. A primeira fórmula é assim: o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, do corpo que está mais quente em direção ao que está mais frio. Isso aqui é como acontece na natureza, espontaneamente. O contrário pode acontecer? Pode, ele pode ir do que está mais frio para o que está mais quente. Só que isso não é espontâneo, não acontece na natureza. Você tem que ter... A vizinhança tem que estar realizando trabalho sobre o sistema. Tanto que quando isso acontece, por exemplo, na geladeira, tem que estar ligado na tomada, senão não acontece. A segunda forma da gente expressar essa lei é assim: não existe uma máquina térmica que converte 100% do calor recebido em trabalho, ou seja, não existe máquina perfeita. Então tá, aqui a gente vai trabalhar máquinas térmicas. Como é que funciona uma máquina térmica? Você vai ter duas fontes, uma quente e uma fria, tá? Não necessariamente a fria tem que ser geladinha. Quando eu digo fonte fria, quer dizer que a temperatura dela é menor que a da fonte quente, tá bom? Por exemplo, imagina que a fonte quente é uma fogueira. Aí você vai ter aqui uma máquina térmica. A fonte quente vai fornecer calor para a máquina térmica. A máquina térmica vai funcionar. O que a gente quer que ela faça? A gente quer que ela realize trabalho. Então ela vai realizar trabalho. É para isso aqui que ela foi feita. Só que 100% disso vai virar trabalho? Não, parte disso vai virar um calor inútil, que é esse calor 2. Isso aqui vai ser jogado para a fonte fria, certo? Por exemplo, a atmosfera.
O quão eficiente essa máquina é o quão melhor esse calor é convertido em trabalho. Você pode calcular isso aqui, ó. O rendimento é o módulo do seu trabalho dividido pelo calor que a fonte quente fornece. O resultado disso aqui vai dar uma porcentagem. Uma forma alternativa de você escrever isso é desse jeito daqui. 1 menos o módulo do calor que você joga para a fonte fria, dividido pelo calor que a fonte quente te dá, tá bom? Tanto faz qual que você usa. Um exemplo de fonte quente são os trens, certo? A fonte quente é o carvão queimando lá dentro, que vai gerar calor para a máquina. O que ela vai fazer? Vai andar, então vai realizar trabalho. E o calor que ele não usa, que é esse Q2, vai ser jogado para a atmosfera, que é a nossa fonte fria, através desse gás que é bem quente, tá? Em alguns exercícios, ele pode pedir para você calcular a potência. A potência é o trabalho, certo? Dividido pelo tempo. Só isso. Eu peguei aqui um exemplo para a gente fazer. Olha só. Uma máquina térmica vai receber a cada ciclo 2.000 joules de calor de uma fonte quente. E, ao mesmo tempo, vai rejeitar 1.200 joules para uma fonte fria. Essas máquinas, elas funcionam em ciclos, tá? Vamos supor que essa máquina daqui realiza 20 ciclos a cada segundo. Eu quero determinar o trabalho realizado a cada ciclo, a potência útil e o rendimento, tá? Vamos começar com a letra A. O trabalho a cada ciclo. Vamos colocar a fórmula. Primeira lei da termodinâmica. Tudo que entra é igual a tudo que sai. No finalzinho eu explico de onde isso aqui veio, tá? O Q1 vale 2.000, o Q2 vale 1.200. Faz essa subtração. Então, nosso trabalho vale 800 joules. Esse é o trabalho a cada ciclo, tá? B, ele quer saber a potência. Bom, potência vai ser o nosso trabalho dividido pelo tempo que levou para realizar. Certo, vamos lá. O tempo que eu vou escolher é de 1 segundo. 1 segundo acontece quantos ciclos? 20. Cada ciclo tem 800 joules. Então, o trabalho total vai ser 20 vezes o valor de um ciclo. Certo? Por que eu peguei 20 ciclos? Porque o tempo disso acontecer é 1 segundo. Isso aí vai dar 16.000 joules. Então, a nossa potência vai ser 16.000 dividido por 1 segundo. Ou seja, 16.000 joules por segundo. Como joules por segundo é a mesma coisa que watts. Aí na letra C, ele quer o rendimento. Escreve a formulazinha. Rendimento, eu vou usar essa daqui porque eu acho que é mais conveniente, ó. Eu acho mais fácil. É o trabalho por Q1. O trabalho a gente já fez, dá 800. O calor que a fonte quente joga pra gente é 2.000. Simplifica, faz a conta. Você vai ver que isso aí vai dar 0,4, que em porcentagem é a mesma coisa que 40%. Ali na letra A, ó, como é que a gente chegou naquela fórmula? Toda a energia que entra na máquina térmica tem que ser igual à energia que sai. O que entra? Q1. O que sai? Trabalho e Q2. Passo Q2 subtraindo para lá, eu vou ter que o trabalho pode ser reescrito como Q1 menos Q2. Por isso que eu usei essa fórmula na letra A. Tá bom? Vamos seguir em frente. O contrário pode acontecer, são as máquinas frigoríficas, que é tipo a geladeira. Vai acontecer o seguinte: a máquina frigorífica vai sugar calor de uma fonte fria, certo? E para ela funcionar, uma fonte externa tem que realizar trabalhos sobre ela, certo? Seria a nossa vizinhança. E como resultado, ela vai jogar calor para uma fonte quente. É como se essa fonte fria fosse o interior da geladeira e essa fonte quente fosse o meu externo. Lembra que aquelas geladeiras de antigamente, elas tinham tipo umas barras na parte de trás, quentinha? Então, é tipo isso. O rendimento agora a gente vai chamar de eficiência. É o quão bem ela faz isso. E a gente calcula através disso. É o calor que ela suga da fonte fria, dividido pelo trabalho que a fonte externa realiza.
Simplesmente isso. Eu trouxe um outro exemplo para a gente fazer. Olha só. Em um refrigerador doméstico, ocorre a retirada a cada ciclo de 300 joules de calor do fluido de trabalho quando esse fluido passa pelo congelador. Ao mesmo tempo, no radiador, ocorre a rejeição de 400 joules de calor para a atmosfera. Eu quero determinar o trabalho realizado pelo compressor em cada ciclo e, na letra B, a eficiência. Então vamos lá, vamos rascunhar. Letra A, trabalho. Já vou botar na fórmula que a gente quer. Q1 menos Q2. Já mostrei para vocês por que é isso. Q1 vale 400 e Q2 300. Então a gente faz a subtração, o trabalho vale 100 joules. E a eficiência vai ser o módulo de Q2 dividido pelo trabalho. Lembrando que Q2 é o que tira da fonte fria, tá? E o Q1 da quente. Faz essa simplificação, vai dar 3. Ou seja, 3.000%. Isso quer dizer que é 3 vezes maior. Tá? Simplesmente isso, muito simples, né? Show. Tem vários tipos de ciclos. A gente vai estudar apenas o de Carnot, porque ele é o que mais cai. O que é Carnot? É o ciclo de uma máquina ideal e imaginária. Gente, essa máquina não existe na vida real, tá bom? Por que ela é importante? Ela vai apresentar qual é o melhor rendimento possível de uma máquina térmica. Você faz as contas e vê, essa máquina teria um rendimento de, sei lá, 70%. Só que na vida real não tem como chegar nesse 70%, então vai ser sempre menor que isso. Aí com base nisso você vê se vale a pena construir aquela máquina ou não. Lembrando que nenhuma máquina real, operando entre duas temperaturas fixas, pode ter rendimento maior que a máquina de Carnot, tá? O ciclo bonitinho de Carnot é isso daqui. Você vai ter sempre 4 pontos, A, B, C e D. E você vai ter duas transformações adiabáticas, que é de A até B e de C até D. E duas aqui, que é de B até C e de D até A. Eu vou pegar um rascunho que eu escrevi na mão, feio, tá? Isso daqui, bonito, vai ser agora representado através desse treco daqui. Do ponto A até o ponto B, a gente tem uma expansão isotérmica. Lembrando que o volume do ponto A é menor que o volume do ponto B, tá bom? Em qualquer ponto em cima dessa curva daqui, a temperatura é constante. E isso aqui é a temperatura da nossa fonte quente, tá bom? Do B até o C é uma transformação adiabática. A temperatura no ponto B é mais ou menos igual ao do ponto C, tá bom? Como isso acontece em um tempo muito curto, a gente fala que não vai trocar calor. Então, o calor aqui é constante. Calor em B é igual a calor em C. Aí, de C até D é uma contração isotérmica. O volume no ponto C é maior que o volume no ponto D, tá? Lembrando que aqui a temperatura deles é a mesma. Do ponto D até o A é uma transformação adiabática. A temperatura deles é mais ou menos a mesma. Calor constante. Essa reta daqui, que tem o ponto D e o C, tem a mesma temperatura, que é a temperatura da fonte fria. Esse gráfico daqui não dá para ver muito bem, mas a gente chama de isoterma ou hipérbole, tá? Quanto mais afastada ela está da origem, que seria esse ponto daqui, maior a temperatura. Então a temperatura daqui é maior que a temperatura daqui, tá bom? Vamos seguir em frente. Professor, por que o ciclo de Carnot não pode ser usado na vida real? Bom, na vida real, quando o gás recebe calor, a gente sabe que aumenta a temperatura para ele poder expandir. Já no ciclo de Carnot, quando o gás recebe calor, ele vai expandir, só que ele não vai aumentar a sua temperatura. Isso aqui não acontece na vida real. Por isso que o ciclo de Carnot é imaginário. Mesmo na máquina de Carnot, o rendimento não vai chegar a 100%, tá bom? Lá na máquina térmica, lembra do slide passado, o rendimento é o trabalho dividido pelo Q1. Então a gente pode calcular ou por isso daqui, ou por essa fórmula daqui, né? Já no ciclo de Carnot, a gente vai ter duas relações. O calor que a fonte quente fornece, dividido pelo calor jogado lá para a fonte fria,
vai ser igual à temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, tá? E o rendimento é calculado por isso daqui. Então, sempre que você tiver um exercício envolvendo um ciclo de Carnot, você vai resolver usando essa primeira fórmula ou essa daqui. Ou, quem sabe, as duas em conjunto, tá bom? Eu trouxe esse exercício daqui, ó. Uma máquina de Carnot retira a cada ciclo 2 kJ de energia. Lembrando que esse quilo significa 10 à terceira. Essa fonte é 227 graus Celsius. Ele vai converter 400 joules em trabalho e vai rejeitar o restante para uma segunda fonte térmica a uma temperatura menor. Qual deve ser a temperatura dessa segunda fonte? Aí ele quer a resposta em graus Celsius. Certo, vamos começar a rascunhar isso daqui, ó. Vamos anotar os dados. O calor da fonte quente é 2000. A temperatura da fonte quente é 227 graus Celsius. Vamos passar para Kelvin, 500. O trabalho é 400 joules. Com isso aqui a gente consegue calcular o calor da fonte fria. Primeira lei da termodinâmica, certo? É o calor da fonte quente menos o trabalho. Então a gente faz essas contas, a gente chega aqui a 1.600 joules. Legal. Vamos escrever aquela formulazinha. O calor fornecido pela fonte quente dividido pelo calor que joga para a fria é igual a temperatura da quente dividido pela temperatura da fria. Vamos substituir os valores aqui agora. Vamos isolar esse T. É que eu fiz errado, ó. Deixa eu rabiscar aqui e fazer certo ali no canto. Lá em cima, vamos lá. O TF vai ser 500 vezes 1.600 dividido por 2.000. O resultado direto dessa conta vai ser de 400 Kelvin. Então essa é a temperatura final dela. Certinho? Muito simples, né? Vamos para o nosso próximo e último exemplo. Ó, um estudante de engenharia apresenta seu projeto para o professor. O projeto dele é de uma máquina térmica que opera entre 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Essa máquina vai obter um trabalho útil de 1.000 joules para essa quantidade de calor recebida pela fonte de 1.400 por ciclo. Aí ele quer saber, essa máquina é possível? Como é que a gente sabe isso? A gente vai fazer as contas, a gente vai calcular o rendimento usando o ciclo de Carnot. Depois, a gente usa o rendimento da máquina térmica. Se o rendimento da máquina térmica for igual ou menor que o de Carnot, é possível. Se for maior, então não é possível. Vamos começar, então, a rasurar aqui, ó. Vamos descobrir quanto que é essas temperaturas em Kelvin. Pronto. Legal, agora vamos calcular usando o ciclo de Carnot. Vamos colocar a fórmula aqui. E substituir os números. Eu vou ter 1 menos 300, 600. Certo, então isso aqui vai dar 0,5, que equivale a 50%. Tá, então o máximo que ela poderia ter é um rendimento de 50%.
Vamos calcular utilizando o rendimento das máquinas térmicas e ver se vai dar maior, menor ou igual que isso. Escreve a fórmula primeiro. Substitui os números. Ok. Essa conta aí vai dar pra gente 0,71. Em porcentagem, isso aqui dá tipo 71%. Deu maior que 50, né? Então essa máquina ela não pode existir na vida real. Errou em algum lugar, muda o seu projeto. Certinho? Essa foi a nossa aula de termodinâmica. Quem tiver dúvida em alguma questão, pode mandar para mim nesses lugares aqui. Eu botei meu Facebook, no chat, no direct do Instagram ou me mandar um e-mail, tá bom? Se quiser mais aulas, tem aí no meu canal de física no YouTube. E talvez eu faça mais aulas ao vivo pelo Zoom, tá? É isso aí, abraço, valeu, falou.